Vamos então para o exercício número 2, o sexto módulo. Aqui ele apresenta a empresa Calores Indústria e os seguintes dados referentes ao produto K9. Aqui ele apresenta todas as matérias-primas, né? Só que aqui ele abreviou como MD, né? Com material direto, mesma coisa. A embalagem, a mão de obra relacionada aos departamentos 1, 2, 3, também os custos indiretos de fabricação, na maneira estimada, na maneira realizada. Assim ele pede para a gente analisar a situação, se foi favorável, desfavorável, os valores, né, de variação monetário em percentual e também toda a composição dessa análise pelo demonstrativo de custeio padrão. Vamos aqui subir, nós deixamos uma estrutura já pré-alimentada para facilitar. Então nós percebemos aquele, né, padrão, elementos, custo padrão, custo real, variação monetária e percentual e se é favorável ou desfavorável. Para isso nós deixamos já um print ali ao lado para facilitar a transcrição das informações, é o que nós vamos começar fazendo. Então, material direto 1 ou matéria-prima 1, né, 80 centavos. O material direto 2, 90 centavos. Em embalagem, 20 centavos. Já com relação à mão de obra do primeiro departamento ou setor 1, R$ 1,45. No segundo, R$ 1,65. E no terceiro, R$ 1,30. Já os custos indiretos de fabricação, de maneira variável, 70 centavos. De maneira fixa, 8.000. Lembrando que nós precisamos da quantidade produzida para justamente fazer o rateio. Então, 8.000 dividido por 10.000. Com isso, nós já podemos fazer os subtotais do custo básico, né, usando a função soma, da mão de obra direta, também usando a mesma função, soma, e também dos custos diretos de fabricação. Posteriormente, a gente pode fazer o custo unitário, somando os elementos anteriores, né, custo básico, custo da mão de obra e custo direto de fabricação, tá? Aproveitando aqueles subtotais que nós fizemos, e considerando que nós temos o custo unitário multiplicado pela quantidade que é produzida e vendida, nós temos o custo total daquele período. Caso seja vendida, vai ficar no estoque. Fazendo isso, nós podemos aqui arrastar já para o lado, ó, pegar as informações do realizado, observando que no realizado está em percentual. Qual é a diferença? O material, ao invés de ser 80 centavos, eu vou multiplicar por 110%, que é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. Então, ele vai ser 88 centavos. E faço o mesmo para os demais, né? Vezes 120. Embalagem, nesse caso, é 100%. Mão de obra do departamento 1, 115%. Do departamento 2, 125%. E do terceiro departamento, 110%. Os variáveis, 130%. O fixo aqui eu já tenho que tomar cuidado, né? Porque os custos fixos nós temos que foi R$8.000. Então vamos fazer a primeira continha aqui. R$8.000 vezes 150%. Beleza, então tá feita a primeira conta, que ele evoluiu 150%. Sabendo, olha só, que a quantidade produzida ao invés de ser 10.000, agora é 80%, ele caiu para 8.000. Então o que eu tenho que fazer agora? Depois que eu multipliquei por 150, eu vou dividir pela quantidade produzida. Tá? Vou chegar a 1,50. Então, só o cuidado que a gente tem que ter. Aqui eu não preciso colocar entre parênteses, porque como tem uma multiplicação e divisão, posso deixar normalmente, tá? Então, já tem um salto de 80 centavos para 1,50. Aqui eu faço o mesmo que nós fizemos anteriormente. Faço um subtotal, tá? No custo básico, na mão de obra, usando a função soma. Posso fazer 1 a 1, posso sair copiando as fórmulas, tá? Aqui eu estou fazendo 1 a 1, que você pode fazer no seu tempo e acompanhando também. Depois eu faço o custo unitário, que é a soma do custo básico, mais a mão de obra, mais o custo direto de fabricação, e posteriormente o custo total, que é a multiplicação do custo unitário com a quantidade produzida. Feito isso, eu já tenho metade do caminho aqui pronto, né? Onde eu tenho a estrutura do custo planejado e realizado. E aqui o que nós vamos fazer é a análise da variação. Primeiro, monetário. Então, 2,16 menos 1,90. Ou seja, real menos padrão. Sempre vai ser essa forma. 88 centavos menos 80 centavos. Aqui eu vou copiando e colando, ó, as informações para ficar um pouco mais fácil o nosso trabalho. Então, posso fazer isso 1 a 1, eu vou copiando e colando, tá? Faço essa análise de todas as células, até das quantidades, os valores totais, tá? Observe que alguns eu fiz pela fórmula, outros eu estou fazendo individual. Pronto. E eu faço a análise em percentual agora, que é justamente essa variação em monetário, dividido pelo custo padrão. Então,
variação em monetário dividido pelo custo padrão. Faço 1 a 1. Posso também copiar, ó. Ou se eu quiser também eu posso fazer 1 a 1. E o que eu posso concluir aqui? Relacionado, por exemplo, ao custo básico, que ele teve um aumento de 13,68% acima do previsto. Então, situação desfavorável, inclusive para todos os insumos de custo básico, destacando o material direto, a matéria-prima 2, que subiu 20%, né, representando uma variação de 18 centavos, que aparentemente é pouco, mas relacionado ao meu previsto é 20%. Agora, um ponto que chama bastante atenção é a embalagem. Olha só, ele ficou o mesmo, uma situação bacana, né? Então aqui a gente pode chamar a situação favorável. Considerando que eu tinha previsto 20 centavos, gastei o mesmo tanto. Mas ao mesmo tempo, tomar cuidado. O desejável é sempre estar abaixo, mas como eu consegui o mesmo valor, então a situação louvável, né? E inclusive o questionamento. Como eu consegui essa proeza na embalagem, né? Consegui, e os outros não. Teve um impacto global de 13%. Aqui na embalagem eu consegui, né? Vamos para o próximo. Na questão da mão de obra, nós percebemos também todos os cenários desfavoráveis, né? Um aumento global de 17%, e o que chama atenção principalmente é o setor 2, onde cabe um trabalho mais de investigação. Então sempre a gente pega os maiores percentuais e a partir disso é um valor onde a gente vai investigar. Não significa que não vamos investigar os outros, vamos dar prioridade no trabalho de investigação aqui. Inclusive nós percebemos que a mão de obra tiveram um aumento muito maior que o custo básico. Fazemos o mesmo para o custo direto de fabricação. Imaginando que o custo direto de fabricação está bem acima, olha só, 60%, está muito acima. O custo fixo chama bastante atenção porque ele é quase, olha só, quase 90%, 87% a mais. E isso é impacto principalmente da redução da quantidade produzida e do aumento do gasto, né? Então a gente consegue ver esse impacto aí que ocasionou, né, de 80 centavos para 1,50. Então realmente ele quase dobrou, né? Se fosse 1,60 ele tinha dobrado. E o impacto, olha só, no custo unitário, 24%, quase R$2 a mais. Pode parecer pouco, mas é 24% acima do que eu tinha gravado, do que eu tinha planejado, né? E olha só, eu produzi 20% a menos do que eu planejei e gastei 24% a mais. Uma situação desfavorável. Monetariamente pode parecer um equilíbrio, olha só. Previ no conjunto total, tem uma previsão de 78 mil. Gastei 77.840, né? Quase empatou ali com a questão total o previsto realizado, mas se a gente for desdobrar ali as quantidades, a gente vê onde foi o gargalo. Inclusive, se ele produzir essas 10 mil unidades, olha só, a gente observa, vamos aumentar aqui uma coluna, um furo no orçamento de aproximadamente R$16 mil. Isso impacta totalmente no fluxo de caixa da organização. E também, né, se ela não tiver toda essa previsão, o capital de giro disponível, provavelmente ela vai buscar uma linha de crédito que vai gerar juros e todo um efeito de bola de neve. Então, finalizamos aqui a correção do exercício número 2.